Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho quais são as vantagens e as desvantagens de se abrir uma floricultura. Eu converso com muitas pessoas, eu tenho muitos alunos nas minhas consultorias que me perguntam isso e principalmente que falam: eu sou doida para abrir uma floricultura porque eu amo plantas. Maravilha, gostar de plantas, gostar do que você, com o que você vai trabalhar é um grande passo, mas você tem que saber um pouquinho mais para poder ter um sucesso na sua floricultura. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das vantagens de se abrir uma floricultura. O mercado de flores é um mercado bastante amplo. E é engraçado que depois da pandemia, as pessoas acabaram, né, ficando em casa, muitas começaram a gostar mais de planta, de cuidar de plantas, ou mesmo ter flores em casa, porque ficava muito tempo em casa. Hoje ainda muitas pessoas trabalham, né, em casa. Então esse mercado, a tendência dele é crescer, e ele cresce por volta de 8 a 12% ao ano. Parece pouco, mas é um mercado bem grande e uma porcentagem muito significativa. Então é um mercado promissor aí, tá? Esse potencial de crescimento faz com que as pessoas realmente tem muita gente, olha, pelo menos umas 3 vezes por, né, umas 3 pessoas por mês, no mínimo, me procuram porque querem abrir uma floricultura. Fora os outros que têm algumas outras questões, querem fazer algumas mudanças, mas a abertura de floricultura, e olha que meu canal é pequeno, hein? Eu não sou tão conhecida, mas no mínimo de 3 a 5 pessoas por mês que estão abrindo floricultura no Brasil afora, tá? Então é um mercado bastante promissor. Uma outra vantagem de trabalhar com a floricultura é a possibilidade de criar parcerias. Como que é isso? Se você trabalha com, por exemplo, com festa, com casamento, debutante, aniversário, você pode criar várias parcerias com buffets, com fotógrafos, com DJ, com docerias. Então tem uma infinidade de coisas que você pode buscar para fazer a parceria. Qual que é a vantagem de ter essa parceria? Quando a cliente vai na sua loja, olha, eu vou casar. Ah, tá, você já tem alguém que faça o bolo, alguém que faça toda a comida, o salgado, o buffet, enfim. E você pode indicar. Isso você tem que conhecer quem que é o teu parceiro, porque ele tem que ter tanta qualidade quanto a sua, tá? Você tem que ficar bem atento com isso. De repente você vai indicar por indicar e o cliente vai falar: nossa, você me indicou aquele fotógrafo, ficaram péssimas as fotos, não gostei do atendimento. Então você tem que conhecer a qualidade e o atendimento desse parceiro. E também acontece ao contrário. Quando alguém vai procurar, por exemplo, um fotógrafo, e ele vai perguntar: você já tem a decoração? Olha, tem uma floricultura que eu gosto muito, eles trabalham muito bem. Então, essa indicação, além de você facilitar a vida do seu cliente, você vai ser mais lembrado também por outros profissionais. Mas você tem que dar um bom atendimento. Helena, mas eu posso dar uma porcentagem? Pode, gente. Isso é entre os parceiros, é o que vocês combinaram, tá? Isso também pode acontecer. Eu tive uma pessoa, era um decorador, nossa, isso há muitos anos atrás. Era um decorador, ele era muito conhecido aqui na minha região. E ele veio conversar comigo. E ele propôs eu te dou uma porcentagem. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, porque assim, eu trabalhava com pequenas decorações, ele trabalhava com grandes decorações, ele tinha uma equipe muito grande, tá? Que eu vou falar isso daí também nas desvantagens. Ele tinha ótimos profissionais e ele veio me propor isso. Eu falei: vamos fazer o seguinte, quase que eu falei o nome dele. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você me dar uma porcentagem, dê um desconto ao cliente. Gente, foi a melhor coisa que nós fizemos, tá?
Trabalhei com ele cerca de 3 anos. Depois ele foi embora da cidade, a parceria acabou. Mas fizemos trabalhos maravilhosos. Então isso funciona também bastante. Ah, Helena, eu não trabalho com decoração. Você pode fazer uma outra vantagem para a floricultura, presta atenção nisso. Quando eu abri a minha empresa, eu fui orientada e deu muito certo na razão social, então era a Helena Borges Presentes ME. Então eu tinha na minha razão social a possibilidade de ter, além de floricultura, era presente. Floricultura é presente, é um buquê, é um arranjo, mas eu podia ter pelúcia, eu podia ter vasos, eu podia vender cartões, eu podia vender canecas, cestas de café. Então já engloba muita coisa para você colocar na sua loja. Se você não trabalha com decoração, por exemplo, você pode fazer parceria e ter permuta, né? Ou consignação, permuta não, desculpa, consignação. O que é trabalhar em consignação? A empresa de cartões, eles vinham aqui, deixavam os cartões, tá? Na minha loja, tinha o expositor bonitinho, tudo legalizado, nota fiscal, tudo certinho. No outro mês, ou depois de 2 meses, ele vinha e fazia a contagem. Ó, você vendeu tantos cartões, então eu só pagava depois da venda. Aí ele trocava alguns cartões que tivesse danificado. Gente, isso é perfeito, porque você comprar cartões, aqueles que não saem, acabam estragando e você acaba jogando fora. Então vejam parcerias em consignação com fornecedor de cartão. A mesma coisa era com pelúcia, tá? A gente deixava elas em saquinho para não sujar. Se tivesse sujo, lógico, depois eu não podia repor. E eu acabava dando, eu tinha um cachorrinho, aqueles que sujavam, o Jimmy acabava ganhando, que é esse meu cachorrinho aqui. Dá pra ver, né? Ele acabava ganhando as pelúcias que ficavam os brinquedinhos dele. Então, é uma outra vantagem. A possibilidade de vender online. Também é muito fácil vender online. Eu tenho um vídeo, eu vou depois deixar sobre iFood, venda online. Eu acho que eu tenho os 2 vídeos, ou eu vou deixar no card ou na tela final. Então, é outra vantagem de abrir a floricultura. Agora vamos para as desvantagens, tá? Que eu falei que eu trabalhei com um rapaz que tinha uma equipe, uma grande desvantagem, e isso eu vejo pelo Brasil inteiro. Muitas pessoas vêm perguntar para mim se eu conheço como que faz, que é a mão de obra especializada. Infelizmente, existe uma falta de mão de obra para a floricultura. Não tem, o mercado não tem escolas especializadas, então não tem. Então, o que eu fazia? Eu contratava uma pessoa sabendo que ela não sabia fazer e eu ia ensinando. Às vezes demorava 2, 3 meses. Eu tive diversos funcionários, né, que depois saíam porque arrumavam outra coisa ou porque abriam uma outra floricultura que eu sempre ajudei. Então, a mão de obra especializada, infelizmente, é uma precariedade dentro desse ramo. E aqueles que são especialistas acabam cobrando um salário muito alto. Então, essa é uma desvantagem em floricultura, principalmente para decoração. E esse rapaz, ele tinha uma equipe de decoradores, tá? Então, para mim, era mais fácil trabalhar com ele para essas grandes decorações. Problema de transporte. O problema de transporte, não só de entrega. Também recebo muita pergunta. Helena, como que você fazia entrega? Naquela época não tinha Uber. Hoje em dia você pode trabalhar com Uber. Nós tínhamos muitas empresas aqui de motoboy. Mas o que eu preferi fazer? Porque você liga para a empresa, cada vez eles mandam um. O que eu fiz? Veio o primeiro, veio o segundo, o terceiro. E eu gostei muito de 2, que era o Gi e o Rodrigo. Eram 2 motoboys que trabalhavam numa empresa. E eu peguei o número do celular deles.
Então eu não ligava mais para a empresa para pedir, eu ligava diretamente para eles. Ah, Helena, mas a empresa não sei o que perdeu. Não, gente, por quê? Porque eles eram educados, eles eram pontuais, eles eram eficientes. Tem que ter muito cuidado, se você trabalha com moto, tem que ter muito cuidado no transporte. O Uber hoje em dia é mais eficiente, principalmente quando são arranjos grandes, quando são flores muito delicadas. Você pode fazer o bem bolado, mas sempre pegue dois, tá? De pegar um motorista de um aplicativo e falar, eu posso te ligar quando tiver? E ele tá sempre por perto, vocês combinam um valor. Eu tinha uma taxa, tá? De tal bairro até tal bairro era R$ 10. Depois desse bairro até o outro era 15. Então eu já tinha mais ou menos esse preço. Esses motoboys concordaram com os valores e deu super certo. E isso se você não tiver um carro próprio, tá? Eu tive uma boa época com um carro próprio. E também o problema do transporte dos fornecedores. Muitos fornecedores cobram taxas muito altas. Eu tive fornecedores ótimos que passavam por aqui e eles não cobravam uma taxa para fazer entrega. Lógico, é embutido dentro do valor. Por exemplo, eu moro em Praia Grande, mais ou menos 100 quilômetros até o CEAGESP de São Paulo. No CEAGESP, se eu pagasse R$ 15 um pacote de rosa, do fornecedor eu ia pagar 20. Só que quando você tem um fornecedor só, que ele te traz, ele acaba fazendo, e você é fiel a esse fornecedor, ele acaba fazendo um bem bolado. E nos dias de pico, né, que são dia das mães, dia dos namorados, dia da mulher, eles não fazem aquele aumento abusivo que normalmente a gente acha no mercado. É outra desvantagem que tem, que nessa época de você ganhar dinheiro, a nossa obra, a matéria-prima, ela acaba subindo muito. Então, essa também é uma desvantagem, tá, gente? Mas a gente vai se adaptando e dá certo. Só tô dando um alerta, tá? E a necessidade da mudança do mercado. O que seria isso daí? Vamos supor, chegava uma cliente, eu moro no litoral, chegava uma cliente que queria um buquê de noiva de tulipa, mas isso no verão. No verão a gente não trabalha com tulipa, então nosso produto é sazonal. E também existe, muita gente não sabe, que existe tendências. Houve uma época em que gérbera, nossa, eu comprava assim 15, 20 pacotes, 20 dúzias de gérbera e eu vendia numa semana, fora as outras flores, mas vendia muita gérbera. Depois passou a ser a astromélia ainda se vende bem, só que depois chegou uma época que foi o girassol. Então existe também a tendência e você vai se adaptando. Por que isso é uma desvantagem? Porque muita gente, infelizmente, não consegue se adaptar às mudanças. Então, tem que ver isso daí também, tá? Bom, como eu falei no princípio, né? Você ter você ser o seu próprio patrão, você ter uma liberdade financeira, ter uma floricultura é maravilhoso. Só que não se engane. Todo comércio não é só floricultura. É uma ilusão você pensar que você vai ser o seu próprio patrão. O seu patrão são os seus clientes. Então, se você tem bom produto, preço justo e um atendimento de excelência, eles vão voltar, eles vão fidelizar. Eu tinha uma carteira de cliente de mais de 70%. O que é uma carteira de cliente? Eram clientes fiéis, que ficaram comigo por anos. Eu tinha clientes desde quando eu abri, eu fechei e eles continuavam comprando só de mim. Mas eu tinha isso tudo, mas eles eram os meus patrões. Ou seja, se eu não tenho um bom produto, se eu não tenho algo de qualidade, se eu não tenho um bom atendimento, eles vão comprar no concorrente. Então pensa nisso, tá? Liberdade financeira, sim, tá? Quanto que ganha mais ou menos uma floricultura em média? Uma floricultura de médio porte
vai ter um lucro aproximadamente de uns 15 mil reais, tá? Aí varia muito o tamanho da floricultura, tá? Quanto que é de porcentagem que tem. Alguns arranjos você tem uma porcentagem mínima, mas coisas pequenas, por exemplo, a venda de uma rosa, você pode chegar a ganhar 200, 300% além do que você pagou, e arranjos pequenos também. Mas é uma base de mais ou menos, de cada produto que você compra de flores, uma média que você pode calcular 100, 150% a mais do que você pagou. Isso daí é o que eu tô falando, pode chegar a 200, 300%, tá? Então, isso daqui foi só uma palhinha, uma dica bem rápida. Mais informações, me procure, me chama pelo WhatsApp, tá sempre nas minhas redes sociais. Todos os vídeos que eu ponho tem meu WhatsApp para uma consultoria, que é um valor mínimo também, gente, não é caro, é menos, mais ou menos umas 2, 3 pizzas, você faz uma consultoria para a gente conversar mais, porque cada loja tem o seu perfil, tem as suas dificuldades, tem as suas dúvidas para a gente poder sanar, ok? Eu sou Helena Borges, fundadora do canal Estilo Flores, proprietária por 18 anos da Estilo Flores. E fica ligado que vem mais dicas. Até lá, pessoal!